Como a Umbanda encara a sexualidade? A questão da sexualidade, como a empregamos e o que somos nas religiões do mundo inteiro, em seus mais diferentes tempos históricos, talvez seja um dos temas mais polêmicos que poderemos encontrar a qualquer nível. Obviamente, como umbandistas e religiosos, temos nossas opiniões a respeito e vamos trazê-las no dia de hoje. Observamos que em todo o universo ocorrem duas polaridades, que faz com que ele possa pulsar com vida. Graças a elas, suas energias poderão fluir de um lado a outro. Enfim, havendo elas, vai acontecer um movimento onde a matéria inerte passa a deslocar-se, dando forma a tudo que existe. Isso foi observado em todas as mitologias e religiões, das mais primitivas às mais elaboradas, com nomes e formas diferentes em seus deuses. Enfim, sempre essas polaridades estarão lá, e esse será o nosso ponto de partida. Observando à nossa volta, esse é o mundo físico que temos, um mundo polar, que se subdivide em dia e noite, em polo positivo e negativo, em dimorfismo sexual entre insetos, plantas, nos animais. Mas isso acaba aqui. Observando mais de perto a natureza, não será tão simples assim. Seria muito fácil de argumentar se houvesse um muro entre essas polaridades, dizendo que algo é 100% uma ou outra coisa. Mas se observarmos à nossa volta, a natureza nos responde claramente que ela não é assim. Entre plantas há aquelas femininas, masculinas e hermafroditas, contendo os dois sexos juntos e que se fertilizam melhor, graças à interferência das abelhas que carregam seu pólen em seu corpo. Vimos essa diversidade acontecer em várias espécies, como os caracóis e lesmas, onde dois indivíduos saem fertilizados após o namoro. Haverá mais filhotes. Em outros casos, essa polaridade estará no mesmo indivíduo completa, sem a necessidade de uma parceria. Ele vai se reproduzir sozinho, sem a necessidade de mais ninguém, na reprodução por partenogênese. Então perguntamos: o que é certo? O que é errado? Vamos partir de um raciocínio muito simples, tentando compreender. Se a natureza é assim e Deus é perfeito, então sua criação estará correta, não nossas opiniões particulares. Mas por que então se fala tanto nisso, condenando indivíduos com atitudes e palavras lamentáveis, cometendo-se as mais pavorosas arbitrariedades há tanto tempo? Ora, todas as religiões afrodescendentes são naturalistas, religiões com profunda observação da natureza e aceitação de suas regras. Por isso, esse será um assunto irrelevante. Nelas não haverá o controle de suas populações, nem o interesse de crescimento demográfico de suas raças para ocupação de territórios ou o domínio financeiro de seu sacerdócio. Na Umbanda não existem esses interesses materiais. Simplesmente o universo existe. Foi criado por um Deus perfeito, que por princípio sabe fazer as coisas certas. Mas lidamos também com a espiritualidade e sabemos como os espíritos imperfeitos atuam em nosso mundo, provocando seu desequilíbrio. E uma de suas características é nos induzir ao erro, para que enfraqueçamos, com o objetivo de atuar mais facilmente sobre nós. E um desses erros é o excesso.
Nos excedendo, vamos gastar mais energias para fornecê-las a eles em seu parasitismo, ou nos levar à exaustão para perdermos nossa vontade e fazermos o que eles desejam. Indo nessa corrente, acabamos suas marionetes ou instrumentos para que possam atuar nesse plano físico novamente, coisa que tanto desejam. Bem, como vemos, o problema da sexualidade não será nos detalhes ou na forma como ela atua, mas como a praticamos. Se ficamos pensando nela 24 horas por dia, não nos permitindo fazer mais nada na vida, quando tornamos nossos parceiros escravos de nossas vontades, submetendo-os à humilhação e à dor. Quando enganamos alguém com o único objetivo de obter prazer momentâneo. Quando tornamos o sexo uma mercadoria de troca ou uma arma perigosa e não mais uma fonte de alegria e vida. Na Umbanda, compreendemos perfeitamente que existam essas polaridades no universo e também que elas existam em infinitos graus, onde uma alma poderá ter em seu psiquismo mais íntimo. E que mais do que um simples corpo, sujeito às leis da natureza, nele habitará um espírito, com seus ideais, sua força, sua sensibilidade, que nos fará um indivíduo único e completo. Ou até quando essas polaridades sutis se completarem em nós mesmos, à semelhança dos anjos, cuja definição de sexualidade já não irá mais importar. A Umbanda sempre vai nos levar a um caminho de compreensão, de respeito e observação pacífica do universo que nos cerca, fazendo-nos compreender que tudo que Deus cria é necessário e útil em seu universo. Cabe a nós aceitar o inevitável em sua criação. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo com um tema empolgante, diferente, original, feito unicamente para você.